Oi, eu sou o Uri, sócio fundador e CRO da Swap. Estou com o Tadeu, VP de Inovação, Tecnologia e Dados da Vipan. É um prazer estar contigo hoje para a gente trocar uma ideia sobre o mercado de viagens e eventos corporativos. O prazer é meu estar contigo mais uma vez, né? Fora as nossas reuniões de sempre, um prazer estar aqui contigo para falar de temas bacanas. Vamos lá. Bom, a gente já não é uma novidade, mas desde a pandemia a gente viu uma forte retomada do setor. O ano passado foi um ano recorde. Dos próximos 3 anos espera-se um crescimento também bastante robusto. Como que você olha esse mercado, essa retomada? Você acha que a gente continua crescendo para os próximos anos? Isso é um movimento sustentável e como que essa movimentação ela se perpetua pós-Covid? Tá certo. Bom, primeiro falar de Covid sempre é um problema. Lembrar é muito dolorido, né? Mas a gente tem que falar disso também. Eu acho que a gente já não está mais no pós-Covid, estamos no pós-Covid. Quando estávamos falando de viagens, no meio da pandemia, falava-se assim, poxa, nunca mais vai ser o mesmo. Quando a pandemia acabou e hoje, teve um boom que ultrapassou em muito o que tinha antes. Algumas coisas eu acho que mudaram e outras não tanto. O que mudou em termos de falar um pouquinho de comportamento, né? Onde as pessoas imaginavam assim, eu vou viajar, o que eu faço? Você lembra de você mesmo. Vou pegar a família, entrar no avião e ir lá para longe. Uma vez por ano, quem podia, 2 vezes por ano. O que se transformou? Espera aí, se eu tiver a oportunidade de sair daqui e para 3, 4, 5 horas de distância, é uma viagem. Eu estou fazendo um turismo mais próximo do que fazia antes. Significa que rodou mais o mercado. Então, o mercado deixou de ser a exceção de umas férias, né? Uma ou duas vezes por ano, para quem podia, né? O pessoal de tecnologia às vezes nem isso conseguia, às vezes, né? Mas deixou de ser isso, transformou em férias em sua região ou simplesmente uma passagem um pouco mais longa para as pessoas que conseguem esticar o seu final de semana, pegar uma sexta, sábado, domingo, segunda, eles estão utilizando ali recursos de turismo. Isso com certeza mudou a necessidade da solução que se entrega de turismo para ele. Porque não é mais tão tradicional como era antes. Eu não estou buscando, eu estou falando de lazer especificamente, mas se misturam tá, o lazer com o corporativo. Porque não é tão simples quando eu vou fazer uma viagem de férias com a minha família para algum lugar. Pode ser, eu estou indo a trabalho a algum lugar e, portanto, eu vou estender um pouquinho. Vou levar minha família, porque eu vou ficar um pouco mais lá. Isso mudou completamente. As soluções, inclusive, de tecnologia de viagem, tá? Mudou bastante. Então, isso é uma coisa que não vai parar, não. Só vai aumentar. Muito bacana ouvir essa perspectiva. E ela parece que respira também uma mudança no sentido de digitalização, né? Todas as indústrias passaram pela digitalização. Eu acho que no B2C, talvez mais óbvio, talvez mais frequente. No mundo B2B, a gente percebe que fazer essa mudança exige também mudança de processos, mudança de formalizações, Sim. Coisas que estavam muito bem estruturadas. Como que você enxerga o papel da transformação digital dentro dessa indústria de viagens e eventos corporativos? Tá, é interessante. Quando a gente fala de tecnologia e turismo, as pessoas talvez não saibam, mas eu comecei a trabalhar tem uns 40 anos, sou com essa aparência de novo aqui, mas eu tenho 40 anos, comecei a trabalhar em 1983. E no turismo eu tenho 30 anos de turismo, mas é mais do que 30 anos atrás, 35 anos atrás. Na época, turismo já era uma coisa extremamente tecnológica. Eu trabalhei numa empresa e essa empresa ela era um hub de distribuição de conteúdo no mundo. Como é que funcionava isso? As pessoas entravam no terminal Bull, mandavam uma mensagem aqui, essa mensagem chegava do outro lado do mundo. E não havia internet, entende? Não tinha internet ainda. Era tão importante esse hub de distribuição que o governo americano ele utilizava essa rede como backup das comunicações do exército americano. Por quê? Poderia mandar uma mensagem de um lugar do globo até o outro lugar do globo, caso falhassem as comunicações. Isso era pura tecnologia há muito tempo. Eu acho que isso daí é de 1960, 50, uma coisa assim, é muito antigo, muito antigo. Depois começou a se utilizar a tecnologia dentro das agências, seja de lazer ou corporativa, para fazer as pessoas chegarem de uma parte do mundo até outra parte do mundo, usando o telefone no começo.
Quando surgiu a internet, uma das primeiras indústrias que começou a usar foi a de turismo. Então a transformação digital no sentido que se espera, ela já ocorre com a gente há muito tempo. E tem uma característica muito interessante, que é assim, eu trabalhei também em banco, trabalhei em telecom e turismo, e me apaixonei há 30 anos no turismo, né? Qual a diferença? O turismo é heterogêneo, você não tem uma solução de turismo. Você falou do B2C, é completamente diferente do B2B, que é completamente diferente de eventos, que é completamente diferente de você vender para uma agência que vai vender para alguém. É uma gama de coisas muito grande. Eventos, tem evento receptivo, tem evento de adesão, é muita coisa, é muito heterogêneo. Então eu digo que eu aprendi muito em banco, muito em telecom, mas em turismo eu estou há 30 anos e ainda estou aprendendo. Sempre tem uma coisa que eu não sei. Então essa transformação digital, ela está ocorrendo há muito tempo. E agora é um bom momento, porque está tendo uma transformação com novas tecnologias. Aí junta um monte de coisa que a gente... Eu vou deixar você fazer mais alguma pergunta, senão eu não paro de falar, né? Não, eu acho que, continuando justamente essa linha de raciocínio, quando eu falo agência ou empresa de viagens como hub de inovação, o que te vem à mente? O que você acha que envolve isso nos dias de hoje? O hub de inovação tem muitas coisas, né? Você tem assim, hub de inovação da empresa que inova para o mercado, inovação aberta. Tem uns fóruns muito legais de inovação aberta por aí. A agência, ela passou por momentos de transformação na sua existência, tá? Desde aquela que eu comentei, né? Alguém liga para a agência vai e emite uma São Paulo, Rio-São Paulo, a ponte aérea. Qual a função da agência? Usar o computador que o ser humano não tinha disponível para fazer. Ela se transformou, jogou na mão das pessoas, vamos falar um pouquinho de corporativo, das pessoas da empresa, para que ela fizesse isso. Chama-se Online Booking Tool, ou Self Booking Tool. Isso já tem, olha, muito tempo. Tá? Foi uma transformação também. E foi recebida de um jeito interessante. Foi assim, mas peraí, eu vou fazer o trabalho da agência. Eu quero ligar e a agência faz. Isso já é velho. O pessoal hoje já não pensa nisso mais. Já entende que é o mínimo que todo mundo tem. É um commodity, ter um Online Booking Tool. Aí vamos a outra transformação. Legal, mas se eu estou viajando, eu estou gastando. Mas gasto de viagem é muita coisa. Peraí, mas ele também vai pegar um táxi, um restaurante. Pô, vamos gerenciar isso tudo? Aí inventou o seu Expense Manager. Na verdade não inventou, você juntou a viagem com o Expense. Foi uma transformação, foi uma mudança, um hub de inovação, digamos assim, né? Não um hub de inovação, mas uma inovação que surgiu dali. E eram áreas separadas. Você tinha a Expense do financeiro, viagem é da área de viagens. Peraí, mas isso aí está se juntando. E já que eu estou aqui, já que eu estou fazendo a viagem, eu também faço o Expense. Hoje, também, todo mundo tem. Agora, o grande movimento está sendo botar meios de pagamento, botar o financeiro nisso. Eu não sei dizer para vocês se as agências vão se transformar numa fintech. Fintech é um termo, você é mais especialista do que eu. É um termo bem amplo. Mas, pelo menos, utilizar tecnologias de meios de pagamento de fintech é com certeza. E, nesse aspecto, ele está à frente de outros mercados que têm um desafio só. A gente tem muito desafio. Resolver muita coisa. E é muito interessante esse ponto, na medida que você traz a convergência de cada um desses serviços, né? Então, TMCs, OBTs, fintech, serviço financeiro, gestão, tudo isso, né? Toda essa sopa de letrinhas convergindo para uma plataforma só. Sim. Como que você enxerga, quais são os prós e cons, né, de você ter todas essas plataformas juntas numa plataforma só? Primeiro, uma plataforma só, no Brasil tem uma dificuldade, tá? Nós temos algumas parcerias internacionais, nós da Vipan temos internacionais, e o investimento em tecnologia de viagem é de milhões de dólares. Nós hoje não temos condições de ter o mesmo investimento de uma empresa de fora do país. Elas vêm no Brasil, tem empresas excelentes trazendo tecnologias, e quando eles trazem, a dificuldade que tem é se adequar ao nosso país, que tem peculiaridades em relação a tanto a pagamento, quanto a legislação, quanto a conteúdo, né? Nós temos um modo de distribuição de conteúdo heterogêneo em relação ao mundo, né? O mundo tem uma coisa mais homogênea. Todo esse processo faz com que, se uma empresa, seja uma empresa de turismo, seja qualquer uma, tentar fazer tudo, a chance é que vai fazer mal um monte de coisa. Então, se eu tentar ser especialista em tudo, eu vou ser ruim, é antigo, né? Eu vou tentar ser bom em tudo, vou ser medíocre
em tudo também. Então, as parcerias funcionam muito bem. Você conseguir ter assim, olha, eu tenho essa ferramenta daqui, essa daqui eu posso fazer, mas essa daqui eu vou pegar um parceiro. E a outra coisa é que quem escolhe a ferramenta não é mais a agência, não é mais o provedor daquela tecnologia, é o cliente. Então o cliente hoje detém na mão, seja um celular ou seja um computador, e ele diz assim, eu gostei mais dessa, essa aqui se adequa mais a mim. Você me serve com essa tecnologia? Se eu disser não, eu acabo de perder o cliente. Então tem que ser multiplataforma, multisoluções. E aí é uma dificuldade, né? Juntar isso tudo, tentando fazer uma coisa só, é possível. Precisamos de alguns milhões de dólares para fazer e um tempo para fazer, né? Mas eu não sei se é por aí o caminho, de sair fazendo tudo. Mas juntar soluções estratégicas, quem sabe muito bem fazer isso, junta, pega com uma API, pega com talvez alguns white labels, conecta aquilo, junta de modo inteligente e resolve o problema maior. Porque senão, primeiro, vai demorar muitos anos para sair. Quando sair vai estar velho, né? Você sabe disso, né? Tecnologia vai estar velho e a gente não vai conseguir entregar nada. Então, é humildade. Vamos pegar o que tem de bom, uma solução, juntar no bom de outra, criar às vezes uma coisa que a junção dos pedaços seja maior do que eles separados, né? O todo seja maior que ele separado. Mas juntar, é como um hub de soluções para oferecer para o cliente o serviço. Não esquecendo que o turismo ele é muito serviço, né? Principalmente corporativo. O ser humano está no final da ponta, tanto usando quanto servindo. E no meio do caminho, agora com o IA, né? Está cada vez ficando um pouquinho mais simples de entregar coisas que no passado era trabalhoso, né? Custoso, né? É custoso. E é muito interessante ouvir essa perspectiva num contexto onde se fala muito sobre travel techs. Sim. Né? Esse termo que é chique, é um termo que a gente vê muito na mídia, é alvo de rodadas de investimento bilionárias, Sim. como você traz. Qual que é a sua visão sobre as travel techs? Olha, em 2016 eu fiz um documento com uma grande amiga minha, que espero que esteja nos vendo, falando de um conceito chamado Corporate Online Travel Agency. Isso em 2016, não havia nenhuma travel tech ainda. E era assim, qual era o grande problema das TMCs mais tradicionais, nem das TMCs, das soluções de viagens tradicionais? A experiência era muito fechada, né? E quem usava na época as OTAs, as agências online, tinha uma experiência mais fluida. A Travel Tech é isso, só que com serviço de agência. E isso também não é novo. Você vê, eu estou falando de 2016, quanto tempo passou? Daqui a pouco faz uma década. Depois o nome se transformou, não. Criou-se o termo Travel Tech como sendo uma solução de ponta a ponta, né? Não é novo, tem seus desafios e um monte de soluções. Então eu acredito que vem uma nova transformação por aí. Tá? Em relação às vezes são coisas determinadamente fáceis de entender. Quantas agências de turismo corporativo existem no Brasil? E quantas agências de lazer existem no Brasil? Todas possuem o dinheiro para investir? As soluções tradicionais, elas resolvem o problema? Tem espaço para criar coisa nova. Tá? Detalhe, fazer a pergunta não quer dizer que eu saiba responder, né? Tem muita coisa nova. Nós temos o Genai hoje. Genai hoje é um absurdo. Eu estava conversando com um colega de trabalho e assim, em 2, 3 anos, né? Nós temos esse absurdo que são as inteligências artificiais baseadas em LLMs, em Large Language Models. Falar os nomes óbvios, né? Que são ChatGPT, DeepSeek, etc. Gemini, etc. São os nomes mais famosos, né? Isso há 3 anos não se falava disso. Agora a gente usa o tempo todo. Daqui a 2 anos vai estar como? Daqui a 10 anos vai estar como? O turismo vai mudar? Vai mudar. Significa que eu vou chegar e dizer para uma máquina, por favor, faça uma viagem para mim de São Paulo para Miami no dia tal, horário tal? Será que isso é melhor do que eu ir lá e clicar e ver? Será que esse é o caminho para usar? Será que isso não é um hype, no sentido de, é bacana de ver, mas será que é prático? E quando eu ligar para alguém, será que não vai acontecer de uma máquina me atende? A máquina já te atende hoje, né? Quem utiliza o ChatGPT sabe que tem, o Pago, se não me engano, acho que é o Pago que tem um íconezinho que você aperta ali, você fala e ele vai respondendo. Você não fica apertando nada, ele vai respondendo. Ainda um pouquinho lento, ficando mais rápido, colocando no telefone. A pessoa mais antiga que não quer usar um chat vai ligar. E quem atendeu? Né? É o José, a Maria ou é o Genai que atendeu? Não me estranha esse Genai, né? É uma máquina. Até onde ele vai resolver o problema de um viajante? Né?
Tudo a gente vai descobrir. Isso daí não é nada que eu tenha resposta ainda, mas eu sinto o cheiro de que a gente não vai viver o turismo hoje que a gente vivia no passado. Tá? Muita coisa vai vir. Algumas vão vir do Brasil, na nossa inventividade, nós somos muito bons em soluções, muito bons. Você sabe disso, o brasileiro é fantástico em inventar soluções. Talvez no financeiro, principalmente, temos os melhores sistemas financeiros do mundo, porque a gente sofreu muito com a altíssima inflação, a gente inventou um monte de coisa. Junta essa inventividade com a tecnologia disponível, será que vai vir de fora algo fantástico? Ou a gente vai construir de dentro? A gente vai pegar o de fora e convencer o estrangeiro que, olha, tem um negócio legal que você não pensou. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E é bacana você trazer o elemento dos serviços financeiros. Né? Essas dúvidas que a gente tem, poxa, será que faz sentido integrar tudo na mesma plataforma? Será que é um hub de inovações? Será que é um marketplace? Tem muita gente se perguntando, será que você deveria colocar os serviços financeiros e deixar isso para os bancos, que sempre serviram à indústria, ou efetivamente incorporar esses serviços financeiros dentro da solução? O que você acha? Olha, eu acho que o próprio banco já mudou demais e eu acho que não tem mais essa divisão tão clara, né? Eu trabalhei em banco, eu comentei, eu trabalhei em tecnologia de um grande banco americano aqui em São Paulo. E era uma coisa tão estanque, né? Você tinha, olha, o banco faz isso, você tem isso aqui, o cartão faz isso. Hoje não está tão claro assim. E eu acho que é legal que não esteja. Tá? Hoje você tem muitas empresas bacanas, até como a própria Swap, que podem construir soluções e você fala assim, mas isso é só banco, isso é só IP, instituição de pagamento, é só instituição financeira, o que é isso? É só câmbio, o que é câmbio? É muita coisa. Então essa fronteira se rompeu. Tá? As fronteiras físicas estão se rompendo também, está difícil de controlar quem vai para lá, quem vem para cá. E essas fronteiras até do trabalho também estão e das soluções. Então, não, o banco não vai ser o único que vai oferecer crédito. O banco não vai ser, já não é, né? Hoje já não é, né? O banco não vai ser o único que vai ter uma opção. Mas ele está lá, ele vai trazer coisas. Ele vai construir pequenas empresas lá dentro, pequenas áreas, vão construir outras coisas. O mundo está ficando muito bacana, porque está uma confusão total. Não é? É uma confusão que, poxa, uma confusão gostosa. Agora, o problema é nessa confusão. Como é que você extrai uma coisa legal? A internet, quando surgiu, eu me lembro de o pessoal dizer assim, esse negócio não vai dar em nada, serve só para o cara ver videozinho. Tira a internet agora, a gente não trabalha. É isso que está acontecendo com banco, com turismo, com tudo que você pode imaginar. Cada vez que você olha um pouquinho, você diz, esse cara junta com esse, que junta com aquele, meu Deus. Só não tenta fazer tudo, como eu falei antes, não vai dar. Quem é quem faz o quê, onde acaba uma coisa, onde começa a outra. Difícil saber, difícil saber. Eu acho que uma coisa é fato, vocês estão expostos ao dia a dia das empresas. Sim. E com certeza vocês já viram de tudo, sistemas diferentes. Quais são as melhores práticas para juntar tanto uma experiência incrível para a ponta, que eu acho que é uma regra hoje, não tem mais como você fazer nada sem pensar numa experiência incrível para o usuário, mas que ao mesmo tempo traga uma boa gestão para a empresa? Tá, primeiro assim, o meu título diz Tecnologia, Inovação e Dados, né? Tecnologia eu aprendi há muitos anos que não é a máquina que faz algo ou o software que faz algo, é você saber como faz aquilo. Então quem detém tecnologia não é o cara que trouxe a máquina de fora, botou aqui, olha para ela e não sabe o que faz. É o cara que sabe operar aquela máquina, operar aquele software. Então isso é tecnologia. Melhor prática eu diria que primeiro, ouvir. Eu adoro estar junto com clientes e ouvir os clientes, fazer perguntas, o que você precisa? Você vai ouvir. O que você vai perceber de coisas interessantes é fantástico. Você vai ver coisas como no meu almoço hoje eu ouvi assim, olha, qual é a sua maior dor? O que veio foi absurdo. E esse negócio da maior dor, todo mundo fala, né? A minha maior dor aí, qual a sua dor? Mas é aquela pergunta padrão, né? Chavão, você faz. Só que o que volta, se a pessoa confia que você quer ouvir de verdade, olha que eu sou surdo de ouvido, que eu comentei, né? Mas do outro eu ouço uma atenção, vem cada coisa bacana, coisa que inesperada. Olha, esse serviço X aqui, ninguém nunca fez para mim. Cara, ninguém nunca fez para você, você nunca teve a chance de falar, o outro lado que nunca teve a chance de querer te ouvir. Né? Então, a melhor prática é assim, vamos ouvir o outro lado. É óbvio que o outro lado tem mais práticas também. Se o especialista em sistemas financeiros é você e eu digo, eu quero assim, eu estou te dando a solução, mas é você que tem que me dar a solução, eu tenho que dizer o problema. Então eu te falo, olha, eu precisava fazer isso, mas não sei como, você me diz como. Tá? Eu não devo te dizer como, senão eu limito a solução. Algumas empresas elas vão dizer assim, cara, isso aí não dá para fazer desse jeito. Outras,
E aí no turismo tem bastante empresa, vai tentar fazer daquele jeito. Vai limitar a criatividade tanto do lado de quem pede como do lado de quem entrega. Então, como melhor prática, fazer a pergunta é importante, mas ouvir a resposta. Como é que você pergunta a pessoa, imagina, você me pergunta alguma coisa, eu estou te respondendo, você virou para o lado. Nossa, nunca mais eu te pergunto nada. Tá? Então, é muito importante, como melhor prática, fazer isso. Outra coisa é assim, vamos tomar um pouco de cuidado, e eu estava conversando com o Pedro, que está lá da Vipan também, ele estava dizendo assim, olha, muitas das vezes as pessoas querem usar, por exemplo, a IA porque querem usar a IA. Eu quero usar a IA. Sim, mas você quer usar a IA para resolver o quê? Eu quero experimentar. Não precisa de IA para isso. Outras coisas pode ser interessante utilizar. Então, conheça as suas ferramentas, entenda-as, porque senão você vai fazer uma coisa só para aparecer na mídia, que é legal, que é bacana, mas que não é o que resolve o problema. Ou você vai resolver caríssimo, né? É resolver de um jeito caro, desnecessário. E tecnologia muito cara, uma hora o preço chegará, seja na fatura do fornecedor, ou seja na falta de uso daquela solução, ou seja na imagem que você vai passar para frente. Então, use o que precisa usar, não use só porque é para parecer bonitinho, né? Faz total sentido e acho que seria muito legal ouvir, assim, de tantos anos que vocês têm no mercado, cases de sucesso onde vocês conseguiram aplicar um pouco de cada uma dessas lições. Olha, a Vipan tem 77 anos de turismo e a quantidade de cases que eu encontrei quando eu vi lá dentro é impressionante. O que faltou ali foi só mostrar esses cases. Nós tivemos recentemente um encontro de clientes e interno para mostrar algumas coisas. E alguns clientes falaram assim, olha, eu não sabia que vocês tinham isso. Então, é uma falha nossa que a gente não mostrou. Mas está dentro do teu serviço há anos. Então, muitos nós fizemos. Nós fizemos serviços de qualidade de dados. Dados na nossa área é uma coisa complicada, porque tem tanto lugar que pode vir a informação, tanto lugar que pode vir. Parece fácil, né? Seria fácil se fosse um canal de entrada só. Tá? É muito fácil para uma online travel agent, para o lazer, porque você está num site que você que fez, ou você contratou uma única pessoa, tem uma entrada só, e aquilo dali segue um único fluxo e vai até o fluxo da cobrança, que é imediata, vai para o seu cartão na hora e depois vai para toda a parte interna da automatizar de ponta a ponta. Corporativo não é. O cliente tem uma série de ferramentas distintas e uma das coisas que foi feita foi exatamente normalizar isso, e não foi a minha ideia, isso é bacana, que foi da minha equipe, da equipe que já estava na Vipan há décadas, normalizar isso dali para conseguir trazer e botar regras importantes para evitar que aquela velha máxima de lixo in, lixo out, não é bem essa, mas é basicamente isso, ela ocorresse. Pelo menos se acontecer alguma coisa, tem um alerta para, olha, tem uma coisa errada no dado. Isso foi feito por uma equipe que está aí no turismo e dentro da Vipan tem 25 anos. Então, como case, é fantástico. Só que a tecnologia precisa maturar a ponto de chegar nisso. Há 20 anos não dava para fazer isso. Tá? Então precisou maturar para chegar aí. E tem bastante case de sucesso. Foi apresentado aqui na Lagev, foi apresentado um case muito interessante, mas focado na ética, né? Em como fazer funcionar determinadas coisas com soluções tecnológicas relativamente simples, dar abertura e clareza para o cliente do que está acontecendo. Foi feito tanto pelo time de negócios quanto pelo time de tecnologia, poder mostrar a informação fluindo da origem até o fim. Isso foi muito bacana. São os cases fantásticos. Tanto que a gente ganhou um prêmio hoje, né? Não sei se vocês acompanharam, mas tem um prêmio hoje disso. Parabéns, inclusive. Obrigado. E é muito bacana conectar um pouco dessa visão de tudo que deu certo no passado com o futuro. Sim. Queria muito ouvir a sua visão de futuro para 2025. O que você acha que vai acontecer e como que a estratégia da Vipan se conecta com isso? Bom, primeiro 2025 o futuro já foi escrito em 24, né? A gente já sabe disso. O que a gente está fazendo em 25 é executar as ideias de 24. Ideias essas que já estavam dentro do Fernando Slomp, que é o nosso CEO, junto com a equipe de tecnologia, com as coisas que eu estou trazendo para cá também. Isso precisa ser só executado. Execução, infelizmente, precisa de um pouquinho de tempo, tá? Mas tem muitas coisas bacanas para serem executadas a curto prazo, porque até 2025 é curto prazo, né? Executá-las usando tudo que foi aprendido e também um pouco deixando o cliente entrar nesse ciclo. Ele entrar de verdade. Lembra que eu falei de escutar o cliente? Ele entrar mesmo, ele poder ver e dizer assim, eu fiz isso, o que você acha? Isso aqui está errado, então vamos consertar. Essa é uma das coisas. Mas para futuro, mais para frente, tem muita coisa que vai ter que mudar, não só na Vipan, mas no mercado. Tá? Porque espera-se mais.
Quando alguém utiliza uma ferramenta e fala com ela e parece que ela é mágica, espera-se a mesma coisa de uma corporação que te serve. Só tem um pequeno problema, essa corporação te serve e ela não pode arriscar. Enquanto que se você fala com uma IA e ela te dá uma resposta errada, está tudo bem, que ela é fantástica. Se você fala com uma corporação que presta serviço, uma sua empresa de serviço, e ela te dá uma resposta errada, você deixa alguém no chão, deixa alguém na rua, você não faz com que ela chegue do ponto A ao ponto B, seja num transfer, seja no avião, ou não tenha onde dormir, né? Então a gente não pode errar isso. Mas a gente vai ter que suprir essa necessidade, esse desejo de que seja mais rápido, mais eletrônico, mais imediato, com menos gente fazendo mais. Não é menos gente de reduz o quadro, é menos gente fazendo mais. Então isso é o que se espera, que a gente espera da gente mesmo, é o que o mercado espera da gente e de todo mundo nesse mercado. Tá? Muito interessante você tocar nesse ponto de entregar mais, né, com eventualmente a mesma quantidade de pessoas, ou eventualmente proporcionalmente muito mais, né? E isso me faz pensar que ao longo desses 77 anos, muitas coisas mudaram. Sim. E hoje já são muito diferentes do que seria uma VIPAN mais tradicional, sim, de alguns sim, anos atrás. Sim. Hoje, quando você entra na VIPAN, o que você encontra de diferente? Olha, a primeira coisa que a gente encontra é a visão da VIPAN de si própria. O nome Avipan, esses 77 anos são muito importantes para a gente e para o mercado. Tá? Eu ouvi até de concorrentes elogios a gente que são impressionantes, que é uma marca muito sólida. O problema é você conciliar a marca muito sólida com entregar coisa nova. Tá? Esse aqui é o grande diferencial, porque uma marca muito sólida, você imagina assim, ela não vai conseguir fazer alguma coisa a mais. E a transformação começa primeiro de dentro. Então a primeira transformação começa quando você tem uma equipe que veio para cá, junta num canto, e você sente a energia quando a gente está concorrendo a um prêmio que a gente estava lá, junta aquele pessoal todo berrando e falando, e são pessoas ali, o que tem de tecnologia ali? E eu estou no meio da história e sei que ninguém combinou. Então a primeira coisa tem que vir de dentro. Tá? A primeira coisa tem que vir de dentro, pessoas dizem assim, isso que a gente faz aqui há tanto tempo que funciona, tem que fazer diferente. E quem me falou isso não foi um cara de TI. Transformação significa, por exemplo, uma pessoa do nosso financeiro do Rio de Janeiro que ganhou até um prêmio interno e ele fez olhou o processo e mudou o processo da gente mesmo para a gente poder estar mais ágil. Isso dali é a primeira transformação que tem, isso já mudou. Tá? Recentemente eu estava vendo algumas palestras sobre métodos de projetos e de empresa. Tem certas empresas que precisam ser muito controladas. Ninguém pega um avião para ser construído e começa a pensar e vai inovar. O cara tem que acertar a pecinha, senão o bichinho cai. Não erra nisso. Então aquilo é tradicional. Aquilo é muito importante ser daquele jeito. Se você comprar uma passagem para você ir para uma reunião sua, que você tem que chegar a tal hora, o avião até pode atrasar, mas nós não podemos errar. Então você não pode errar nisso. Só que em todo o entorno tem muita oportunidade de mudar. Então certas coisas, valores não podem mudar. Esses valores a gente tem que manter. Mas como você entrega uma coisa mais ágil, mais moderna, muda. E a gente está mudando a maneira como vê o ágil, sem perder a segurança. Tá? E eu diria que nós estamos fazendo isso. Temos gerações mistas dentro da Avipan. É bacana demais de ver. Eu estava numa palestra falando de geração Z. Nossa, bota para dentro, vamos ouvir o povo falando da geração Z. Só não pode pedir a Gama, que a Gama acho que está com 1 ano de idade, aí não dá para contratar esse ainda, né? Espera mais um pouquinho. É muito legal de ver aquele cara que sabe como funciona o turismo há 30 anos, está trabalhando lá dentro. Aquele outro que tem 10, aquele outro que chegou mês passado, aquele que entrou no mercado agora. Ele chega com umas ideias doidas, você, cara, dessas ideias doidas, 20 que você der, 19 vão ser bobagem, mas uma a gente não pensou. Vamos ouvir as 20, incentivar o cara a fazer mais 20, mais 40, mais 60. Cara, é muito legal. Isso está acontecendo agora, tá? Essas mudanças de comportamento estão acontecendo. Não é tão simples assim, né? Porque tem, não vou dizer graças a Deus, mas graças à cultura, tem muita gente de muito tempo dentro de casa. Mas tem uma cultura que as pessoas ficam. Mas dá um trabalho poder juntar o novo
com o velho não, com o vintage, né? Vamos falar, o novo com o vintage e ver que aquilo vai ser coisa legal. Eu hoje estava na conversa com um diretor de operações e com um head de novos clientes, falando de coisas aleatórias. No meio da história eu falei um assunto, tecnologia, e um gerente de novos negócios me falou uma coisa ali, eu falei, rapaz, eu estou pensando nisso tem uma semana e eu não vi o que você acaba de dizer. Eu não vi. E o cara falou um assunto que era tecnologia aplicada ao que ele faz, que é lidar com o cliente. Eu não tinha pensado nisso. Na verdade, ele é relacionamento com o cliente, né? Novos negócios. Esse era relacionamento com o cliente. Eu não tinha pensado nisso. E quanto tempo ele tem de casa? Ó, muito mais do que eu. Mas eu tenho cabelo branco, mas ele conhece o que ele faz com o cliente dele. E eu tenho que ouvir ele. Cara, muito bacana isso. Isso aí é fantástico. Olha meu sorriso de orelha a orelha aqui. Eu acho que, no final das contas, para que a empresa consiga se perpetuar ao longo de tantos anos, décadas, é importante essa capacidade de adaptação. Sim, sim. Muito legal ouvir um pouco mais sobre o DNA, sobre a trajetória, a tua visão e ter essa troca contigo. Obrigado, Tadeu. Bacana. Foi um prazer. Um prazer. Valeu. Obrigadão. Conte comigo. Abraço.